Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E dessa vez a gente fala da situação de penúria da suinocultura independente, especificamente no estado de Santa Catarina. A gente sabe e acompanha e mostra para vocês aqui no Notícias Agrícolas que a maioria dos produtores que atuam no mercado independente de suínos, seja de Santa Catarina ou de outros estados, está trabalhando no prejuízo, isso desde o ano passado, mas hoje, no dia 29 de março, lá em Santa Catarina, ocorreu uma manifestação da suinocultura independente, justamente para mostrar para o público, então, qual é essa situação, para trazer isso para o pessoal urbano e também para levar pleitos para o pessoal da política, né, para os governantes, para tentar, então, medidas de apoio. E quem está aqui com a gente hoje para falar sobre isso é o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS. Seja muito bem-vindo, Losivânio. Agradeço a oportunidade de a gente estar falando aqui sobre o movimento que aconteceu de extrema importância para os suinocultores independentes. Losivânio, só para contextualizar quem está nos assistindo aqui, esse movimento já estava sendo organizado há algum tempo e foi realizado no município de Braço do Norte, em Santa Catarina, correto? Sim, a gente escolheu Braço do Norte por ser um município onde concentra a maior quantidade de produtores independentes do estado de Santa Catarina. Apesar de ter sido aqui no sul do estado, nós temos a representatividade de todos os produtores do estado. Vieram produtores de outras regiões, secretário de Agricultura, prefeitos, tivemos o apoio dos principais municípios que são produtores de suínos através da administração pública, o qual foram colocadas as faixas aqui, sempre enaltecendo o apoio para esse setor tão importante da economia catarinense e também, principalmente, da região. E, Losivânio, eu vou pedir para o Matheus colocar uma imagem aqui para a gente que ilustra bem essa situação de penúria mesmo e de preocupação que o suinocultor catarinense tem sentido isso desde o ano passado, né? Como a gente sempre conversa, o pessoal que acompanha aqui a gente no Notícias Agrícolas está acostumado com o nosso bate-papo aqui. Matheus, se você puder colocar a foto do palco, tem várias cruzes, né, Losivânio, que foram colocadas. Isso simboliza o quê? É a desistência de vários suinocultores da atividade independente? Nós colocamos ali não só as cruzes, mas 2 caixões, né, 2 urnas funerárias para mostrar com ele também. Porque a partir do momento que nós não temos mais esses produtores independentes, ali 40 setores provavelmente vão sair também da atividade. E começa desde o licenciamento ambiental, o material genético, quem comercializa material genético, quem transporta milho para trazer para cá, a própria soja, farelo de soja, depois tem o transporte de ração, nutrição, o pessoal de vacinas, enfim, se nós olhar tudo que engloba essa suinocultura independente, é realmente um setor muito forte. Então, essas cruzes representam, a que a gente colocou, é para representar a morte desses setores também. Por isso que quando a gente fala em suinocultor independente, que está aí com dificuldade de desistir da atividade, não é simplesmente pelo produtor, que já seria suficiente para ter apoio político para isso, mas é realmente uma sociedade como um todo. A loja de roupas também, que vende também para quem trabalha na granja. Então, se você vai ver, é uma infinidade de coisas que estão tudo interligadas. E por isso que esse apelo tivemos que fazer dessa forma, do produtor sair da propriedade rural, pagando hoje R$330 para vender um suíno, além daquilo que a gente recebe, porque não está cobrindo os custos, e depois doar R$500 também para ajudar na compra, para a distribuição de carne, mostra o desespero que o setor está. Então, eu espero e acreditamos que já deu resultado esse movimento, porque o governador do estado pediu para montar uma comissão que amanhã, no dia 30, às 8h30 da manhã, ele vai nos receber juntamente com os deputados no centro administrativo para que se busque a solução àquilo que estamos solicitando e depois daí também esperamos que o nosso presidente Bolsonaro e junto com o Guedes nos receba para pleitear sobre aquilo que a gente já há muito tempo vem falando,
Então, quando a gente fala e não é ouvido, nós temos que partir para um radical. Mas o radical do produtor não é sair no quebra-quebra, é realmente mostrar que ele sempre tem força de continuar lutando. E essa força veio hoje nesse manifesto através da distribuição de mais de 8 toneladas de carne suína para toda a população. Losivânio, só retomando um pouquinho, né? Você falou que dessa manifestação, desse ato que ocorreu hoje, que reuniu não só produtores, mas também autoridades do município de Braço do Norte, mas também de outras cidades aí do estado de Santa Catarina, resultou então na recepção que vai ocorrer amanhã pelo governador do estado, Carlos Moisés, aí em Santa Catarina, justamente para tratar desse assunto. Já existem algumas pautas, algumas demandas e solicitações do setor que a gente possa adiantar aqui para quem nos acompanha? O que nós estamos pleiteando para o governo é que, nesse momento, que seja por 90 dias, para tirar um pouco desse excedente de carne, embora a carne suína já está barata, que zere para o consumidor final a tributação dessas carnes. E também olhar nessa linha dos insumos que é adquirido para a propriedade rural, para que haja uma devolução desses tributos quando a gente compra de outro estado no CPF e traz para dentro da nossa propriedade, nós não conseguimos contabilizar isso. Então, que a gente consiga ter esse estorno do ICMS daquilo que é pago lá fora, que a gente consiga reaver aqui internamente. Então, são as coisas que nós temos que fazer. E, é claro, por sermos um estado, o maior produtor de carne suína do Brasil, o maior exportador, que o governador, o presidente da Assembleia, o secretário da Agricultura, que marquem uma agenda com o presidente da República, o Guedes, e que a gente possa estar junto para que eles olhem diferente para esse nosso estado e realmente coloquem aquilo que precisa ao pleito. Então, o governador é extremamente importante também para articular numa reunião dessas, para que o setor esteja presente e que possa trazer um alento para a nossa suinocultura, ou melhor, para os nossos suinocultores, porque do jeito que está não tem mais viabilidade nenhuma a suinocultura e alguns produtores já estão desistindo da atividade. A estimativa que nós temos aqui, dos que são independentes aqui, em torno de 8% a 10%, já estão diminuindo o plantel, outros já fecharam a granja, porque não conseguem mais manter a atividade. Então, esses provavelmente nos próximos dias vão estar fora da atividade. E, Losivânio, essa manifestação, esse ato, né, que contou com a doação de carne suína de produtores catarinenses, teve também o apoio de produtores de outros estados? Nós tivemos, sim, alguns produtores de outros estados também que, quando viram nos grupos a conta que estava aberta para fazer essa doação de R$500, acabaram fazendo, o que mostra que não é problema só de Santa Catarina. A gente já sabe que o país inteiro sofre pela alta dos grãos e pelo baixo preço da carne suína, e eles entenderam que tinham que contribuir de alguma forma. Como não conseguiam estar aqui, acabaram doando para que pudesse ser feito esse movimento com o êxito que teve da distribuição de carnes. E foram 8 toneladas que foram distribuídas para a população aí em Braço do Norte, mas também teve uma doação um pouco mais especial que eu pedi para o Matheus colocar na tela aqui para a gente, que foi para a PAI da cidade de São Ludgero, é isso? Sim, nós pegamos sobre esse volume de carne a ser distribuídos, nós já tínhamos alinhado que os municípios próximos aqui, as entidades sociais, beneficentes que têm, estaria sendo doado carne. Então, outras entidades ainda vão receber essa carne suína, porque a gente entende que tem que fazer esse social também. Por mais que nós, quanto produtores, estamos em dificuldades, pagando para trabalhar, tendo um prejuízo enorme, mas a gente não pode também de parar de pensar no próximo. E essa doação daquilo que a gente já fez hoje e que vai fazer também nos próximos dias, pegando mais um volume de carne nos frigoríficos para atender essa demanda, é extremamente importante, para mostrar que somos aí um povo que pensa sempre no outro, por mais dificuldade que a gente tem. Então, foi muito importante e vamos continuar essa ação para mais alguns dias. Então, essas 8 toneladas que foram doadas hoje, tanto em Braço do Norte quanto em São Ludgero, vão aumentar para quanto? Né? De 8 vão passar para quanto, além, né, colocando essas outras entidades assistenciais que vocês vão ajudar?
Eu acredito que vai ter mais uma tonelada e meia de carne suína ainda que nós vamos distribuir para esse pessoal. Certo. E pensando nas pessoas que participaram dessa manifestação na manhã de hoje, dia 29 de março, Losivânio, qual que é a estimativa que a CCS faz, então, do volume de pessoas que estiveram presentes? Contabilizando sobre o volume de carne que tinha e as filas que foram organizadas para a distribuição, em torno de 3.500 pessoas participaram dessa manifestação hoje. E como que você considera esse balanço total, né, pensando tanto nessa questão social da doação da carne, essa questão de chamar, de abrir os olhos da população, de mostrar, né, para a população o que está acontecendo de fato, de mostrar também para as autoridades e conseguir esse acesso, então, para debate com o governo estadual. Qual que é o fechamento de tudo isso desse evento de hoje, Losivânio? A gente não sentou ainda com toda a comissão, porque ficamos lá ainda algumas coisas para resolver, mas foi um movimento muito importante, um manifesto realmente que consagrou aquilo que nós estávamos buscando, porque, primeiro, conseguimos atender uma população que veio ordenadamente, recebeu a carne, a gente via aí algumas pessoas que realmente precisavam disso, e, por um outro lado, a gente levamos o nosso recado não só para Santa Catarina, mas para o Brasil inteiro, da dificuldade que o produtor independente está passando. E a gente sabe que a suinocultura ela cresceu muito nos últimos anos e nós não estamos aqui para condenar alguém, Letícia, nós estamos aqui para pedir socorro, porque nós vemos uma suinocultura em alta, exportando, trazendo cada vez mais divisas para o nosso estado e o nosso país, e por um outro lado o produtor morrendo, seja ele integrado, que é o que mais está sofrendo com um forte prejuízo hoje na atividade, mas nós também temos as dificuldades aí dentro dos cooperados, dentro das indústrias, dentro das mini integrações, que também estão sofrendo muito. Então, o intuito que a gente quis fazer esse movimento, apesar de ser puxado pelos produtores independentes, foi de mostrar que uma suinocultura é boa, mas os suinocultores, independente do modelo de produção ou para a empresa que ele trabalha, ele está com dificuldades. E a nossa preocupação é ainda um futuro muito próximo, logo aí na frente, que é com relação ao abate de matrizes que está acontecendo, colocando cada vez mais carne no mercado e afetando cada vez mais quem produz. Por um outro lado, também as empresas e aí cooperativas que exportam também vão entrar em dificuldades com essa queda do dólar, porque a gente vê que convertendo em reais também a gente perde muito quanto a isso. Então, por isso que esse movimento, eu consagro ele como de todos os suinocultores de Santa Catarina, porque nós precisamos ajustar o plantel, diminuir a produção daquilo que crescemos desordenadamente, e todos nós somos culpados disso. Não adianta a gente dizer que é esse ou aquele. Então, nós temos que pegar nesse momento e reunir todos os setores e reduzir parte desse plantel que cresceu sem garantia, desordenado, e que agora está trazendo prejuízo a toda a cadeia suinícola. E, Losivânio, pensando, né, nessas ajudas pontuais que vieram de outros estados, né, dessas pessoas, desses produtores que se sensibilizaram em relação a esse ato, existe a intenção de repente, tentar juntar forças com outras praças produtoras que negociam os animais no mercado independente para, né, engrossar esse coro mesmo, para pedir essas solicitações junto ao governo federal, levar mais gente, levar mais produtores, mais estados, então, para fazer essas solicitações? Na semana passada já tivemos a notícia que o Paraná vai fazer em Curitiba agora no próximo dia 5, não sei ainda o horário porque não informaram, mas que já estão organizando toda a movimentação com a distribuição de carnes. Recebi agora há pouco também que o Mato Grosso amanhã vai estar fazendo também distribuição de carnes e um movimento para salvar os suinocultores do Mato Grosso. Eu acredito que com esse evento que a gente fez aqui de manifesto hoje, a gente vai ter outros estados também, além desses dois que eu manifestei, já para fazer movimento também, porque eu vejo que isso é uma questão nacional. Então, nós precisamos que todos possam estar trabalhando nessa linha para mostrar essa dificuldade, porque senão parece que só Santa Catarina está com problema. E, apesar de nós termos o maior problema pela distância que tem para chegar os grãos até aqui, realmente
é difícil, mas eu vejo que isso está no Brasil inteiro. Por isso que até cobrei das demais associações também que fizessem também um dia de manifesto, independente da praça onde vai ser, do município, mas que houvesse uma distribuição de carne para que a gente mostre para a sociedade como um todo a dificuldade que nós, suinocultores, estamos passando já há 16 meses com a queda do preço do suíno e o aumento do custo de produção. E só para a gente encerrar aqui, Losivânio, quando a gente, você falou isso, da queda do preço do suíno e do aumento de custo de produção, aqui no Notícias a gente traz toda quinta-feira, aquela rodada dos preços da suinocultura independente. E aí eu queria saber como é que está a relação de troca aí entre o preço do animal e custo de produção e qual que é o prejuízo final por animal vendido. Hoje nós estamos comercializando esta semana aqui na região R$ 4,70 o quilo, com um custo de R$ 8,00, ou seja, R$ 330 de prejuízo a cada animal de 100 quilos entregue. É muito prejuízo, não tem mais como se manter na atividade, produtores já endividados ao extremo, e por isso que nós precisamos de uma ação imediata do governo federal para tentar continuar na atividade, acreditando que ali na frente a gente vai conseguir pagar aquilo que já estamos devendo e também aquilo que nós vamos pegar agora para que a propriedade possa se manter ativa até chegar um momento novo de lucratividade dentro da atividade. Certo. Losivânio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, parabéns pelo movimento e aí para toda a cadeia produtiva aí em Santa Catarina, e você é sempre muito bem-vindo para trazer informações, novidades e todo o contexto aí da suinocultura catarinense para nós. Eu é que agradeço sempre o espaço, esperamos numa outra hora, chegar com notícias melhores do que sempre essas coisas ruins aí, mas a gente sabe que por mais escura que seja a noite, sempre haverá um amanhecer. Esperamos que esse amanhecer chegue logo aí para nós produtores. Muito obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS, que realizou, junto de outros elos da cadeia produtiva, na manhã de hoje, terça-feira, dia 29 de março, um ato no município de Braço do Norte, lá em Santa Catarina, distribuindo carne suína e mostrando não só para a população, mas também para autoridades de Braço do Norte e também de outros municípios da região, a situação de penúria em que vive o suinocultor que trabalha na modalidade independente em Santa Catarina. E lembrando, isso não é uma exclusividade do produtor independente catarinense. Outros produtores que atuam nessa modalidade em outros estados brasileiros também trabalham no prejuízo. Isso desde o ano passado, a situação ainda não mudou. Os preços do animal caem, vivem numa situação mais baixa, uma pequena flutuação às vezes, mas sempre mais em baixa, e os custos de produção subindo bastante, ou seja, a conta não fecha. E no caso de Santa Catarina, Losivânio conta então que o prejuízo por animal vendido é de cerca de 300 a 330 reais, então um valor muito grande que o produtor não está conseguindo aguentar. Então foi feito esse ato para chamar a atenção não só da população, mas também de governantes, para doar essa carne suína. Foram cerca de 8 toneladas que foram doadas para a população e também para a PAI da cidade de São Ludgero, também lá em Santa Catarina. Outras entidades assistenciais do estado também vão receber ao longo dessa semana, pacotes com carne, que essas entidades vão ser ajudadas então pelo pessoal da suinocultura catarinense. E ficou então uma outra resolução, depois do término desse ato, que amanhã então o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, vai receber uma comitiva de suinocultores, de lideranças da área, justamente para falar de demandas, para falar do que o setor está necessitando, de medidas de apoio. Por exemplo, a questão dos insumos, da retirada do ICMS dos insumos, e também um pedido de 90 dias para que seja tirado o excedente de taxação para o consumidor final comprar essa carne suína, então, nos estabelecimentos comerciais, fomentando esse consumo. Então, a gente segue acompanhando qual vai ser o desdobramento desse assunto e a gente traz as informações aqui para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.